O Primati, eu queria ouvir brevemente sobre essa questão do projeto, né? Que até mesmo para as pessoas poderem entender e que agora elas têm a oportunidade de conhecer, né? Já tiveram do primeiro volume. Lembrando, gente, que quando você vai apoiar o volume 2, tem lá a oportunidade de você também garantir o primeiro volume, tá? Então, o que eu vi, Primati, essa questão desse projeto de 20 anos, como é que foi a cronologia disso? Qual é a diferença do primeiro para o segundo? E aproveitando, o que é que as pessoas encontram? O que acontece nesse segundo volume? O povo, sem dar spoiler. Então, vocês ficam insistindo nessa coisa de 20 anos, eu quero quero falar aqui no chat, né? Tem a tese da Alanis, né? Disponível aí para vocês baixarem, né? E ter conhecimento aí do trabalho dela. Aí você vai ver a ficha, ela nasceu em 1999. Correto? Então ela era um bebezinho e eu e o Cid estavam lá falando assim, cara, vamos fazer a loucura editorial que é trazer o Varney né, para a realidade brasileira. Na verdade, assim, foi algo que a gente tem uma gênese relativamente simples, que a gente já repetiu várias vezes, mas ali em 2002 eu e o Cid começamos a desenvolver os nossos primeiros projetos e isso resultou numa publicação em livro, que é o Voivode, Estudo sobre o Vampirismo, que eu editei e o Cid organizou. Ele vai pegar essa pequena peça de desejo de muita gente, 20 anos aí de história já, né, esgotadíssimo, né, e foi super bacana. O Cid guarda no saco aí, tá no plástico. Um monte de gente bacana envolvida, o prefácio do Mojica, José Mojica Marinho, Zé do Caixão, ilustrações do Vitor Hugo Borges, aí um monstro da animação, do cinema, um monte de gente bacana envolvida e tal. Vocês podem ver ali embaixo Carcasse, que era o site de conteúdos góticos do Cid, e Pandemonium, a editora que eu fundei, e a gente acabou lançando esse livro. E aí, cara, foi pura molecagem, não tem nada muito romântico ou muito sensato. Sensatez não teve nenhuma, na verdade. Mas a gente lançou esse livro e falou, beleza, cara, e aí, Cid? Né? A gente nunca teve uma conversa, nunca tivemos um rascunho de contrato assinado e tal, mas hoje, se fosse se repetir exatamente a mesma história, eu ia chegar para o Cid e falar, Cid, você vai ser o meu coordenador editorial, né? Eu ia dar um cargo para ele, eu ia ser um publisher, um editor, sei lá o que, né? Mas simplesmente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porra, seria legal lançar isso, ou vamos lançar isso, vamos lançar o Nodier, acho que a gente falou, enfim, falou, cara, vamos lançar tudo, vamos pegar todas as coisas que forem legais e vamos lançar. E aí o Cid, né, a gente com essa experiência com o Voivode, que a gente demorou alguns meses, né, para produzir, porque são vários autores, vários abordagens diferentes, sempre em torno de vampiros, mas eu não lembro quanto tempo demorou, mas 8 meses, eu não sei. Foi um tempo, mas é muita gente, tem, sei lá, mais de 10 autores envolvidos, então é complicado você administrar editorialmente uma coisa assim, mas dane-se, né? A gente não éramos tão jovens quanto a Alanis, mas éramos mais jovens, o Cid era também um menino, então a gente estava ali fazendo na base da insensatez mesmo. Aí a gente chegou e falou, caramba, esse Varney vai dar trabalho, hein? Vamos dividir aí, vamos fazer um rodízio. Aí a gente teve a ideia de rodízio de tradutores. Na época tinha um colega nosso, que é o Ricardo Jacete, que é um puta de um editor respeitado agora, tem a Mojo. Ele lança umas edições de clássicos da literatura que vale muito a pena vocês procurarem aí. Eu não lembro exatamente o nome da coleção, mas é só procurar Mojo, M-O-J-O, Books. Né? Então o Jacete virou um editor. E tava lá, eu, o Cid, não lembro se tinha mais alguém, acho que era nós três. Eu, o Cid, Instituto Mojo aí. Eu, Cid e o Jacete, começou a traduzir, se eu não me engano, o primeiro capítulo foi traduzido pelo Jacete e parou aí. A gente não avançou em nada. A gente estava precisando administrar ali o acervo do Voivode. O Voivode a gente fez uma tiragem de 2.000, se eu não me engano. Né? Então a gente. O Cid vai corrigir. Ok, foi 1.000, muito bom. 1.000 cópias.
Foi 1.000 cópias. Enfim, então a gente investiu ali, enfim, tem um monte de histórias que não avançou muito a editora, mas aí, quando a gente retomou contato aí para falar de projetos editoriais, né, com o início da Clepsidra, eu nem lembro como surgiu, cara. Mas em algum momento o Cid falou, cara, vamos retomar o Varney? Por que não, né? E aí estamos nessa loucura até agora. Mas não foi 20 anos trabalhando, não, gente. Quando que a gente retomou o Cid? Em 2020? 2018? 19? Eu acho que foi 2018. É que foi o seguinte, quando eu falei para o Primate que iria fazer a editora, a primeira pessoa que eu chamei para trabalhar comigo foi o Primate, né? A gente já tinha um trabalho antes na Carcasse, já tinha um trabalho na Pandemonium, já tinha uma parceria na Cinemonstro. Então, assim, é um parceiro aí desde 2001, né? E aí a gente falou, olha, Varney não dá para a gente lançar pelo seguinte motivo. 2 editoras já anunciaram que estão produzindo, né? Então, era uma bem, né, não vou nem comentar, mas a outra era a editora Wish. E aí, assim, quando a gente começou a falar em retomar o projeto, veio o anúncio da editora Wish. E aí, assim, não sei quem que foi, mas alguém teve contato com um anúncio da própria Wish dizendo que tinha desistido de lançar o Varney, né? E aí, alguém falou, cara, lembra que você comentou que estava fazendo, remontando a equipe para fazer o Varney? E então, você tinha parado por quê? Eu falei, porque uma outra editora anunciou que ia lançar. Eu não sabia em que ponto que estava, porque eu ia levar um ano e meio para lançar. Se tem outra pessoa fazendo, é muito arriscado sair depois, né? E aí me falaram, olha, acabei de ler aqui um comunicado da editora Wish falando que não vai mais lançar. Era essa editora que né, você tinha em mente? E aí eu falei, opa, na hora disparei uma mensagem para o Primate e falei, olha, estamos de volta. Vamos ressuscitar vamos botar uma luz da lua aqui em cima desse vampirão de novo. Ele vai sair rebolando de novo como se tivesse 20 aninhos de idade, assim. E foi isso, a gente começou, assim, loucamente, ressuscitando ali todos os arquivos da época da Pandemonium, né? A gente tinha feito, acho que 3 ou 4 capítulos na época, né? E aí a gente falou, putz, vamos fazer quantos? A gente fez, acho que 44, mais ou menos, não lembro, com 4 tradutores, que foi mais ou menos como a gente tinha planejado fazer lá naquela época. Mas, na hora da edição, ficou claríssimo que era inviável, porque o trabalho de padronização estilística me enlouqueceu. Assim, metade do livro eu fiz esse trabalho sozinho, de padronização, e falei, olha, eu tô ficando doente, porque assim, eu tenho que ler um pedaço, voltar, ir para frente, fazer busca da palavra para ver como que aparece, porque uma hora aparecia mansão, uma hora casarão, uma hora solar, uma hora não sei o que. Eu falei, não, é imprescindível fazer algo com mais coesão e tal. E aí o que a gente fez? A gente fez um trabalho em camadas. Então, antes de eu pegar para fazer esse mesmo trabalho, o Primate fez antes de mim. Então, do meio para o fim, o Primate fez esse trabalho e eu fiz depois já com um texto muito, muito mais macio, né, muito mais redondo, porque eu até peço desculpas públicas para o Primate, porque eu imagino que ele deve ter passado maus bocados, né, porque não é um trabalho fácil, né, o Varney sozinho já é uma encrenca, porque para a época era uma linguagem muito acessível, mas ela é cheia de gírias, cheia da linguagem de rua, tem gíria de marinheiro, tem gíria de pessoa muito pobre, tem ironia, né, de duplo sentido, de, sabe, nobre afetado falando com certa empáfia. Como que você reproduz isso em português? Como que você reproduz isso em português brasileiro do século XXI? A gente não tem nem manual de referência direito de gíria vitoriana. Tem gíria lá, o Primate pode citar algumas se ele quiser, que assim, a gente só conseguiu pegar porque a gente teve muita sorte. Porque assim, caiu no colo sem querer, sabe, um pedaço de outra obra, porque assim,
A gente buscou, e era uma coisa exaustiva de não entender o que estava escrito. Você fala, cara, o cara enxugou a umidade. Que diabo é isso, sabe? Porque aí, não tem nada a ver enxugar. O cara fez o quê? Pegou um pano, começou a secar alguma coisa. Não, isso é cuspir o tabaco que ele estava mascando. Você fala, como é que você vai saber? Não tinha dicionário disponível com esse tipo de referência. Então, assim, foi um trabalho de uma arqueologia de linguagem. Foi um trabalho, assim, que foi muito além de uma tradução. Então, assim, as pessoas às vezes perguntam, mas você botou lá um prazo até dezembro para lançar esse volume 2? Talvez saia antes, mas, assim, se a gente encontrar tanta dificuldade para traduzir como foi no volume 1, é isso que demora, gente. E tem que ser bem feito. Não dá para eu falar, a campanha bateu não sei quantos %, vou chamar aqui 4 tradutores aqui para trabalhar tudo em paralelo para sair mais rápido. Não. Eu ponho isso na mão do Primate e acabou. Não vou colocar na mão de mais ninguém. Isso é um risco enorme. Ele já sabe como fazer, já pegou o jeito, já tem ali, né, todas as cicatrizes, os traumas do volume 1 ali já superados, já devidamente regenerados. Espero que sim. Eu tenho mais ou menos, né? Então, assim, é isso, sabe, gente? É uma pedreira, mas quando fica pronto, você fala, passou pela tradução, passou pela preparação, passou pela padronização, passou pela edição, passou pela revisão, fica uma delícia de ler. Só que vocês pegam o livro e mandam um e-mail falando que o Varney é uma delícia, eu sempre tenho que falar, fica uma delícia, depois de um processo que não é nada delicioso não, viu? Saibam que foi muito trabalhoso. Eu lembro do sofrimento do Cid. O que não falta no Varney é citação de obras errada. Sempre tem uma palavra ali que atrapalha tudo. Aí tem uma citação de Shakespeare, um misquoted ali. Cara, deixa eu pesquisar. Putz, descobri. Né? Ele chega a citar, se eu não me engano, um poema do Byron com palavra errada, assim. Mas também é legal falar, né, que às vezes a gente libera a piração, né? Porque na conversa ainda no grupo dos tradutores, né? A gente se deparou com a expressão shiver my timbers. E a gente, cara, shiver my timbers, que diabo é isso, né? Shiver my timbers. E eu falei, cara, pra mim é tipo gaivotas me mordam. E aí fiquem sabendo que gaivotas me mordam é uma coisa que saiu da minha cabeça. E eu falei assim, cara, esse marinheiro é um velho sem noção, bicho. Ele vai falar coisa completamente sem noção. A gente não ia colocar tremam minhas pernas, tremam meus troncos. Não, cara, gaivotas me mordam e vamos conviver com isso. Eu acho que nessa hora é importante a experiência ser equivalente, né? Aí vem a tradução, né? Então temos que traduzir, tem que ser a versão que o português brasileiro vai ser lido, né? E não ficar ali tendo uma fidelidade canina ali ao original e a pessoa fala assim, passa batido por aquela frase. Cara, o cara falou que tremi meus troncos, sei lá, nem sei como traduzir isso. Eu sei que gaivotas me mordam, é muito divertido. Muito bom. Um último paralelo a isso também, uma coisa que a gente não pode perder de vista é o seguinte: fidelidade é um conceito muito amplo. E ele pode ser tomado de uma forma estrita e também de uma forma mais complexa. Quando a gente fala fidelidade na tradução, se você pensar fidelidade como uma fidelidade lexical, você trabalhando literalmente a tradução, você vai chegar nesse ponto, né, de tremam meus troncos. E a pessoa fala, cara, não faz o menor sentido, né? Então, assim, se você está falando de uma literatura popular, que qualquer pessoa minimamente alfabetizada entendia e se divertia, o texto traduzido, ele precisa ser acessível, ele precisa ser claro e ele precisa ser divertido. Então você tem uma fidelidade também ao registro, que é um registro mais informal, né? E quando você tem lá dentro uma questão mais oral, tal, a gente também trata a fala com uma certa oralidade também, como um registro de oralidade. Então, também é uma fidelidade à modalidade. Então, é uma fidelidade lexical, de registro
e também de modalidade. Vai muito além de você pegar as palavrinhas e querer dizer, pô, eu olhei no dicionário e é isso, sabe? Não, expressão idiomática é algo que você precisa adaptar. Você não vai, claro, colocar uma gíria de funk na boca do Varney, né? Mas você vai imaginar alguma coisa equivalente. O que um marinheiro, né, falaria num momento de uma interjeição que só os marinheiros entendem? Pô, veio o Gaivotas me mordam. Pô, é isso, entendeu? Por isso que demora, porque você precisa achar soluções, né? E a gente não se contenta com solução vagabunda, gente. Colocar o texto de Penny Dreadful para fazer uma tradução rápida, lançar toque de caixa para poder lucrar rápido, é pedir para um leitor nunca mais querer ler um Penny Dreadful na vida, porque é muito, muito difícil atingir o que eles eram na época, entendeu? Eles eram uma literatura para a pessoa descansar a cabeça depois de trabalhar 13, 14 horas numa fábrica, entendeu? Não é uma coisa, sabe, toda travada, assim. Para a gente hoje porque a gente não tem a mesma linguagem que eles tinham na época, né? O inglês de hoje é muito diferente, mas a gente precisa ter um trabalho de imaginação, a gente precisa ter um trabalho de bom senso, sabe, de falar, olha, eu não me contento com uma interpretação que eu faço de um parágrafo que não faz sentido, né? Tipo, você fala, pô, se você traduzir literalmente alguns parágrafos do Varney, não faz o menor sentido, né? Teve vários casos da gente mandar o parágrafo pro outro e falar, cara, o que está acontecendo nesse diabo desse parágrafo? Sabe? E aí você faz isso que o Mike falou, inverte, põe a vírgula, imagina um sinônimo ali, aí faz sentido, entendeu? É daí que vai nascer a versão em português, né? É da reflexão sobre o texto, é a adequação do tom, né? É preservar o caráter popular, preservar o caráter do humor, que é completamente onipresente, ele permeia o livro inteiro, né? Mesmo nos momentos mais tensos, você tem ali fora o primeiro capítulo, que é terrível, né? Aquele primeiro capítulo é violentíssimo, mas depois, quando a poeira baixa, o livro inteiro tem um tom, assim, uma coisa meio um Monty Python de terror, assim, é uma delícia. Um dos últimos capítulos que eu traduzi, acho que a Alanis vai lembrar desse, tem uma discussão entre o Jack e... Eu esqueci o nome do marinheiro, como que é mesmo? Enfim, o velho marinheiro. O almirante. Nossa, esqueci. Almirante Bell, né? Almirante Bell. Tem uma discussão entre ele e o Jack, né? Que é o grumete dele lá. E eles estão discutindo se o Jack tá bêbado ou se ele tá se fingindo de bêbado, né? E é hilário aquilo, porque ele fala umas coisas tudo enrolada e aí tá o Chillingworth, ele falou assim, eu tô achando que o Jack tá se fingindo de bêbado. Não, ele nunca se fingiu de bêbado, eu conheço, ele é um beberrão e tal. É hilário isso, porque você tem vários registros ali, você tem literalmente uma conversa de bêbado para traduzir, mas tem uma discussão se ele tá se fingindo de bêbado, se ele tá bêbado para valer. Isso leva 2 capítulos, gente, e é muito engraçado, e dá um trabalho absurdo para traduzir, e você lê numa paulada só. É tudo... diálogo, parágrafo, vai mudando de parágrafo, e você lê rapidinho, e passo 2 dias traduzindo. Então, só para ter uma ideia.